Bom dia, boa tarde, boa noite, Paideia Geek. Quem fala aqui mais uma vez é o Davi, em mais um episódio, nosso queridíssimo podcast, videocast aqui no canal do Paideia Geek. Eu não estou sozinho nesse episódio, estou obviamente acompanhado, maravilhosamente acompanhado da minha queridíssima Santiago. Olá, Santiago. Bom dia, boa tarde, boa noite, Paideia Geek. Aqui de novo. Como sempre, quando é que eu não estou feliz? Gente, estamos hoje aqui falando no nosso queridíssimo canal de uma continuidade, de uma continuação, do prosseguimento de algo que não foi finalizado lá no final do ano passado, em dezembro de 2024, na última live de... A penúltima live não, foi na última live de 2024, fizemos o Paideia Awards. E na ocasião falamos durante umas 3 horas. A maior live, eu acho, de conversa e não live de gameplay. Gameplay eu joguei umas 4 horas e 20 já. Mas de live mesmo, de conversando com a Santiago, foi a maior de todas, né? Foram 3 horas e pouquinho, a gente falando 3 horas e 10. E foi sobre diversos temas, né? Diversos temas. Mas ficou faltando ainda algumas categorias que nós denominamos carinhosamente de os esnobados do Paideia Awards. Então, realmente são aquelas categorias que deveriam ter aparecido no episódio, mas nós não tivemos fôlego, nem tempo, nem sono. Quer dizer, tivemos sono e não conseguimos gravar o episódio lá no final de 2024. Isso é tão a gente. A gente fala por 3 horas e não fala tudo. Pô, a gente com umas 500 categorias, velho. Todas muito boas, diga-se de passagem, né? Então, tava muito difícil de escolher. E é por esse motivo que estamos hoje para terminarmos as categorias que prometemos começar lá no Paideia Awards em 2024. Bom, as categorias dessa segunda parte, Santiago, são categorias que falam sobre elementos que não tem nada a ver, assim, com série, com filme. Vamos falar aqui no episódio de hoje de uma maneira mais sintética, mas de outros elementos da cultura geek, como a música, como a literatura, como o universo dos jogos virtuais, analógicos. Então vamos passear aí um pouquinho sobre outros universos para além do audiovisual comum e corriqueiro que temos no stream e também que temos no cinema. Mas me conta aí, Santiago, a categoria que iremos começar é a categoria Melhor Aquisição Geek que nós fizemos esse ano. A melhor aquisição geek. Por que falar de melhor aquisição para começarmos a dialogar sobre esse episódio? Porque você que está aí assistindo a gente sabe muito bem que o geek gosta muito de uma coisa. Ele gosta de, quando ele tem o seu dinheirinho suado, de comprar aquele jogo, aquele equipamento, aquele aparelho, aquela camisa, sabe, aquele squeeze, aquela garrafa térmica, mas que tenha lá a sua identidade geek sendo demonstrada, apresentada com todo carinho e emoção. Então, por este motivo, vamos falar, pelo menos da minha parte, da parte de Santiago, das melhores, ou melhor dizendo, da melhor aquisição geek de 2024. Santiago, qual foi a melhor aquisição geek de 2024 para você? Sem sombra de dúvidas, foi minha webcam. Sabia! Sabia! Gente, assistam as primeiras 2, 3 lives e depois vejam o resto. Sabe, é o antes e depois da câmera. É isso, gente. É a substância, basicamente. O filme A Substância, a sumarização do filme A Substância é... Demi Moore tá lá se dando risada agora. Ela quer jogar o Globo de Ouro na minha cabeça por essa analogia.
Mas, gente, minha webcam foi a melhor aquisição. Eu nunca fiquei tão satisfeita com a compra de toda a minha vida. Mentira, né? Mas eu acho que esse ano... Primeiro que eu fiquei assim, meu Deus, eu não comprei nada que era geek. Não comprei nada, não comprei camisa, não comprei nada. Aí depois eu fiz assim, menina, você comprou sua webcam. Eu fiz, minha webcam perfeita, maravilhosa. Porque graças a ela, né, o primeiro, que eu agora sou gente. E segundo, que eu posso, né, gravar qualquer coisa com Davi, sem Davi, com outras pessoas, sem pensar, meu Deus do céu, que imagem é essa que eu estou oferecendo para o nosso público. Então, não tem, é disparado a melhor aquisição que eu fiz no ano passado. Gente, eu concordo plenamente, porque assim, o áudio, esse ano o objetivo é comprar um microfone, tá? Uhum. Esse ano é comprar um microfone lapela, ou aqueles bonitinhos que o povo usa aqui, aqueles bonitinhos aqui que tem uma captação maravilhosa. Mas o objetivo desse ano é microfone. Mas eu concordo, Santiago, a câmera dela realmente tem um bust maravilhoso na tela, maravilhoso na gravação. Você, né, Davi? Você me ofereceu as opções e uma das opções eu amei, que é essa que eu estou usando, e que imagem sensacional. E foi o meio termo, né? Não foi nem a melhor nem a pior, foi o meio termo e tá muito bem, obrigado. Gente, da minha parte, a melhor aquisição, eu já tinha câmera, mas eu não usava para fazer dar aula e tal. E o microfone eu já tinha para dar aula também, eu uso para dar aula. Né? Eu acho que acho que eu tenho certeza que meus estudantes ficam assim. Primeiro começam a dar risada, depois vem, pô, o cara tem uma câmera, o cara tem uma... Que não é muito comum, não é muito comum o professor dar aula com microfone com neon, né? Então é ótimo. A vida. Mas a maior e melhor aquisição, na minha opinião, foi o Restream, que é a plataforma que a gente está usando hoje. Ela tem seus problemas, como qualquer plataforma. A única plataforma que não tem problema é aquela que o próprio streamer cria, que são as plataformas gratuitas, que ele tem conhecimento, tem tempo de investimento, tem tempo de ficar sempre gerenciando, como o OBS, como o Streamlabs. São plataformas que você tem que gerenciar tudo, e nós não temos tempo, nem expertise, nem paciência para ficar a gente analisando mínimos detalhes, porque se um plugin estiver errado, se tiver alguma coisa desatualizada, já não vai funcionar, e você pode levar 10, 15, 20 minutos para conseguir corrigir o problema, se você encontrar. Aqui no Restream, basicamente a gente cria arte, dá play, e faz o schedule, né? Faz o agendamento aqui mesmo e vai. Então o Restream, para mim, não só o Restream, tá? Mas é a personificação em cima dele. Tem o outro, que é o Streamlabs Talk Show, que é a plataforma que, já falando aqui, em breve estaremos utilizando por outros motivos. Ela é tão boa quanto. Por exemplo, o Restream tem uns problemas sérios aqui, a gente não consegue fazer a gravação. A gente tem que sair da sala da live e ir para uma outra sala, criar uma outra sala para gravar. Então ela tem os seus problemas, tem algumas limitações, mas ela nos deu a tranquilidade de sair do podcast, que é a coisa mais simples que a gente fazia. A gente gravava no Discord, pegava o áudio, depois eu processava o áudio, colocava as vinhetas e jogava para o mundo. Então aqui a gente se despreocupou com isso, porque a plataforma já oferece tudo para a gente, inclusive um espaço de gravação offline, né, de fazer um recorde de um vídeo aleatório. Tá? Então, para mim, não é só o Restream. O Restream é a personificação. Na minha opinião, a maior abordagem geek aqui para a gente é ter plataformas que nos permitam fazer, mesmo que a gente não tenha tantas expertises. Isso mais para o âmbito da ideia. Para mim, a minha maior conquista, né, geek, foi comprar uma camisa durante o Bondô, inclusive. Este ano não tem escapatória. Esse ano faremos live no Bondô.
Estaremos lá na sexta-feira, ou no sábado, ou no domingo. Algum dia estaremos lá. Mas foi minha grande assim, aquisição foi a camisa, foi o adesivo, foi o bottom. Então foi o pacote geek que temos geralmente em poucos momentos, que são os eventos geek. Aqui na cidade onde a gente mora tem um Bondoi, a cultura japonesa, o Festival de Cultura Japonesa, e ela nos oferece algumas oportunidades de adquirirmos algumas coisas, algumas compras. E especificamente foram os bottoms que eu comprei com os meus colegas. A gente simplesmente, eu, o Lucas e o Omar, vocês já sabem, né? O Lucas, que é do Street of Rage, e o Omar, que tá aqui conosco várias lives e estará conosco em uma live falando sobre RPG. Então, os bots foram muito engraçados, que eu cheguei, me contei com eles. Vamos fazer o quê? Davi, você compra aqui esses bottoms, aí ele compra, o Lucas compra não sei quantos lá, e depois o Omar compra não sei, e a gente troca. Um fica com o bottom do outro. Aí ficou a esculhambação. Quem ficou com o bottom de Omar, quem ficou com o bottom de Davi, aí fica na esculhambação, mas é uma aquisição mais simbólica, né? Porque eu voltei aí nos meus tempos de Tazos Mania, lá Nossa, sim. lá de escola, onde você tinha as cartas do Yu-Gi-Oh!, a carta de Pokémon, e você trocava com seus colegas. Foi bem legal, bem nostálgico isso. Né? Gostei, Davi, gostei. Segunda categoria. A segunda categoria, obrigada, artista que eu gosto, por lançar esta obríssima, essa obra de arte. Essa obra de arte. Estamos falando, gente, de álbuns, músicas, ouços e etc. Gente, falar de música é muito complicado para mim, porque eu tenho um gosto que é bem híbrido, eu gosto de tudo. Eu não tenho, é muito difícil você dizer para mim, você não gosta disso. Gosto de tudo? Não, mas eu gosto de representantes. Mas uma coisa que eu gosto de verdade são cantoras que têm um vozeirão, cantoras que têm uma voz que estridente, que é uma voz que alcança, sabe, e ultrapassa barreiras. A Lady Gaga é um exemplo, a Beyoncé é um exemplo, a Adele é outro exemplo. Então são cantores que têm um vozeirão significativo. E eu gosto muito, mas eu curto várias obras. Neomi, que é uma dupla de duas cantoras que fizeram várias músicas pro League of Legends. Então eu curto assistir, elas lançaram um novo álbum que eu curti pra caramba, gostei muito. Mas tem outras, mas assim, falar de um álbum, falar de uma música, eu lembro de vários exemplos. Mas eu queria sinalizar aqui a obra de Dua Lipa. O álbum de Dua Lipa, o novo que ela lançou em 2024, no meado de 2024, ela sai um pouquinho daquele pop que o povo ficava criticando ela. Dua Lipa só canta a mesma coisa. Dua Lipa só fala a mesma coisa. E mentira, Dua Lipa, ela tem um estilo de música, e é o estilo de música pop dela, um pop meio remixado, sabe? Sim. Que é o estilo dela, gente. O problema é que as pessoas têm a mania de achar que todo álbum tem que ser uma inovação, sabe? Como a Adele não faz isso. Os álbuns de Adele mantêm o estilo dela de música. Isso. A Lady Gaga, que é o pontinho fora da curva, né? A cada novo álbum da Lady Gaga é uma coisa diferente. É incrível. Mas a Dua Lipa, ela lançou um álbum no ano passado que eu ouvi muitas vezes. Que foi o álbum que ela lançou, que é o Radical Optimist. Que é um álbum que muda o estilo dela para um estilo mais psicodélico. Ou seja, tem um ritmo mais... tanto que várias músicas são meio assim psicodélica, parece de uma rave, sabe? A Dua Lipa tem muito disso, que sabe, a música da rave, a música da festa, aquela festa que tem um DJ. Então ela lança muito bem. Eu ouvi muito o álbum do Radical Optimist. Tivemos outros álbuns.
eu sinceramente não curti muito o álbum baseado do Coringa 2, né, da Lady Gaga. Tem uma música ou duas, mas nada que me chama atenção. Tivemos outras da Taylor Swift, tivemos álbuns de bandas de anime, mas definitivamente o álbum que eu mais gostei foi dela, da Dua Lipa. Gostei, Davi, gostei. Me surpreendeu sua resposta, eu achei interessante, gostei sim. E aí, você? Davi, eu vou precisar... Primeiro que esse posto aí, eu não tive nem dúvidas, eu já botei assim, não teve segundo, não teve terceiro, porque foi um álbum que ele foi lançado em abril. Eu escuto ele até hoje, me apeguei a ele de tal forma que ele meio que se sobressaiu em relação aos álbuns que eu já gostava da cantora. Uhum. Foi o álbum da Taylor Swift, que ela lançou no ano passado, que é o The Tortured Poets Department. Uhum. E a boneca, como ela já gosta de trabalhar, ela não lançou só 15 músicas, ela lançou 31 músicas, ainda por cima de madrugada, porque ela não tem o que fazer, ela só sabe trabalhar, e acha que a gente tem sono igual a ela. E foi um álbum que ele foi me... Tipo assim, eu gosto da trajetória que foi a minha relação com esse álbum, porque no primeiro momento eu escutei e eu fiz assim... Eu não gostei desse álbum de cara, eu não gostei desse álbum de cara, eu não gostei desse álbum de cara. E cheguei a um ponto de só conseguir ouvir esse álbum. Então, eu estou desde abril do ano passado até hoje ouvindo esse álbum. Não incessantemente, não só ele, mas é um álbum que ele não saiu de mim. É recorrente. E eu não que saia, sabe? E eu acho que foi um álbum que parecia que Taylor estava prevendo certos... É como se Taylor tivesse lançado o álbum no momento em que, tipo assim, ó, isso aqui é para te acalentar em relação ao que você já viveu e, ao mesmo tempo, te acalentar para coisas que você ainda vai viver. Porque eu nunca vi um álbum que me abraçou tanto quanto esse álbum me abraçou. E quando eu digo isso, eu digo as 31 músicas desse álbum, né? Que, na verdade, é o The Tortured Poets Department The Anthology, que é as 31 músicas. Completo. E é um álbum que ele me toca em vários lugares e é algo surreal a ponto de eu ter álbuns favoritos, mas ele ter sido alçado ao topo, sabe? Ele é o mais, assim. Eu não gosto muito de elencar um só álbum dela, porque eu gosto muito da discografia dela, mas no meu pódio, no meu top 3, ele está lá. E a minha relação com ele só foi melhorando. Tipo assim, eu não era tão fã de certa música, aí eu passava a ouvir a música, falava, puxa, essa música é muito boa, eu não gosto de ouvir tanto essa música, já começava a ouvir, e eu gosto dessa sensação de você ir aproveitando gradualmente o álbum. Essa sensação de eu tô percebendo que esse álbum tá crescendo em mim. Eu gosto muito dessa sensação. E com ele foi assim, do início até... Não tem nem como dizer até o fim, porque com ele não tem fim, né? Ele realmente é um álbum que ele me arrebatou. E me acolheu, e me acolhe até hoje. Eu ainda uso ele como um álbum do tipo assim, respira, vai dar tudo certo, bora lá, força, e foi isso. Não tinha como não ser o meu álbum de 2024. E tá entrando em 2025 também. Em homenagem a isso, vamos colocar aqui uma música acústica de fundo. Seu microfone até saiu aí, ó. Então, voltou. Pronto. Vou colocar um acústicozinho aqui, porque esse álbum da Theo é bem acústico, né? Nossa, a produção dele é uma coisa surreal. Gosto muito dele, né? Eu ouvi bastante em 2024. Na verdade, ela tá avançando todos os últimos anos, ela tá avançando um álbum, né? É espetacular. Porque ela não sabe fazer outra coisa que não seja isso. Né? Música boa, e não é qualquer álbum, é música boa. E ela se permite muito, eu acho isso muito legal da parte dela. E, tipo assim, mesmo quando ela
trabalha com os mesmos colaboradores, ela traz algo diferente. Se não na produção, na composição. E ela, eu acho que o que eu mais gosto dela é que ela não é uma compositora. Ela é uma intérprete. Ela, ainda, para além disso, ela é uma poeta que canta. Porque Boa. eu acho que o que ela escreve é realmente poesia. É poesia cantada. Então, e são palavras que ficam, a forma como ela descreve as coisas a ponto de uma pessoa do outro lado do mundo se identifica, uma pessoa aqui se identifica. Eu acho isso, esse sentimento de uma identificação geral, assim, é algo surreal. E você precisa ser um letrista muito bom, um poeta muito bom, para você conseguir pegar esses pessoas. Isso. Eu gosto muito desse álbum. Não coloquei, eu citei, inclusive. Foi. Mas eu não coloquei porque eu sou daqueles assim. A Taylor, ela tem uns momentos específicos para você ouvir. Acho que eu sou muito de momentos, né? E a Dua Lipa é qualquer momento, tá? De lá eu tô ouvindo. A Taylor, ela é mais, ela tem uma mensagem de fundo. Então, por exemplo, não, ela tem uma mensagem de fundo e aí nem sempre a mensagem compatibiliza com aquele momento que você tá. E eu sou uma pessoa muito influenciável pela música que eu tô ouvindo. Eu sou, você tá ligado que eu sou. Se eu colocar uma música, sei lá, tô em paz, mas se eu colocar uma música, sei lá, tipo Johnny Cash. Nossa, eu vou pegar sei lá, todo o peso dramático da música de Johnny Cash. Mas sei lá, eu tô, cansado. Aí eu coloco um Michael Jackson. É uma outra história. Então eu sou muito influenciado pela música. Não, eu acho legal. Eu acho até simbólico que o álbum que você escolheu como seu álbum de 2024 tem o nome de Otimismo Radical. Exato. Eu acho isso simbólico, né? Porque eu acho que, como você é muito influenciado pela música, não é interessante esse álbum da Taylor, porque ele chega a ser muito mórbido. Sim, ele é. Assim, ele é. Eu cansei de sofrer. E aí eu mudo o disco, porque é cansativo até pra mim, que gosto dele, que tenho ele como um dos meus álbuns favoritos. Até pra mim, é tipo assim, chega de sofrer, eu tô um pouco cansado de sofrer, porque ele é muito visceral, esse último álbum, ele é muito visceral. Se eu diminuir, que tem um prato aqui que tá batendo aqui no fundo musical, que eu tô tomando susto toda hora. Pá! Eu tô tomando susto toda hora que esse prato bate aqui. Boas escolhas, adorei as escolhas. Dua Lipa e Taylor Swift. Adorei. Teve o álbum também da Olivia Rodrigo, mas não é o mesmo nível assim. Mas eu gosto porque. Eu também gosto. Porque eu gosto muito da geração que tá vindo, sabe? É uma geração muito boa. Como falei, eu prefiro muito mais cantores do que cantores. É inacreditável isso. Eu também gosto da geração de agora, que é uma geração que ela se coloca muito nas letras. Né? A letra é o ponto. Isso, não é a balada, é a letra. É isso, é uma geração que realmente está compondo. Inclusive as cantoras antigas, elas começaram a prestar atenção mais nisso. Não é qualquer coisa que você canta. Hoje as letras têm um peso maior. Ela carrega mais. Por que a Avril Lavigne ainda continua fazendo sucesso com as mesmas músicas de 20 anos? Porque, por incrível que pareça, as músicas da Avril Lavigne têm mensagens. Das mais bobinhas até as mais significativas para uma geração marcada por a intensidade da dramatização, né? E quando eu falo dramatização, não é só pelo mau caminho da dramatização, mas a dramatização é de até para um caminho preocupante, de levar o drama a níveis que não é tão legais para a saúde tão física como mental. Então, isso carregou uma geração, e essa geração ainda quer ouvir essas mensagens, porque ainda continua dialogando muito conosco, para falar a verdade. É bem isso mesmo. Bom,
A outra categoria é a categoria como pode alguém escrever uma obra-prima dessas e continuar existindo normalmente como se nada tivesse acontecido. Isso aqui é um título de um anime. Isso é um título de anime. Verdade, sabe? Davi. Gostei Isso é um da time referência. Gostei da sua referência. Título de anime é assim, parece que você tá isso. falando todo um parágrafo em um título só. Não, o em resumo, é o resumo do anime. Né? Em resumo, é pior que é verdade mesmo. Ele diz exatamente o plot do anime. O plot está no título. Vários são assim, vários. Comi uma maçã e viajei para outra terra. Não, tem um assim, eu saí da. Ela morreu no seu planeta de origem, na sua realidade de origem, foi para outro planeta e ficou 1000 anos matando slimes e transformou-se na bruxa mais poderosa. É o título. Não, é esse mesmo. Eu posso ter aumentado uma coisa aqui acolá, mas a essência é essa mesmo. E foi renovada para a segunda temporada, tá? De comédia. Meu Deus, olha o número, mas também. É bizarro. Mas o que você quis dizer com esse título? O que você quis dizer é livro bom pra caramba que a gente leu em 2024. Como eu falei lá no Paideia Awards e também na live dessa semana, eu não tive tempo para leituras de livro físico. Então, minhas leituras foram a partir dos audiobooks. Isso é uma coisa que a gente já conversou, né, Santiago? Que tem um episódio até para falar sobre isso, sobre a leitura no audiobook, né? É até um título bem legal, né? Fazer a leitura a partir do áudio. Como é que se dá esse processo de leitura a partir dos audiobooks? E eu comecei a experimentar por conta da minha falta de tempo e também muito pelo fato de que os audiobooks me davam mais possibilidades de avançar nas leituras sem ter o peso de dizer eu não vou ter tempo para ler ou tá muito com sono, cansado para ler, tá? E além de outras questões que depois num episódio específico do audiobook eu posso falar a mais do que eu já falei lá na live de segunda. Bom, mas eu tenho especificamente um livro, li sobre de ficção, li de suspense, de drama, mas um bem legal mesmo, foi os Meus Dias na Livraria Moriarty. Oh, Davi! Davi, ó, deixa eu te contar uma coisa. Conte. Esse livro faz parte de um gênero chamado ficção de cura. Isso. Quando eu vi esse gênero e vi que a grande parte deles, na verdade, acho que todos os livros praticamente, né? São livros asiáticos, né? Japoneses e tal. Eu pensei, tipo assim, cara, eu acho que esse vai ser um gênero, isso seria a cara de Davi. Porque eu li 3 esse ano. Eu li 3 esse ano. E tem mais 2 lá. Tem mais 2 no Audible, aguardar. Gente, para vocês entenderem o que é a ficção da cura, são livros onde todo o plot da história começa com alguma perda, algum problema enfrentado pelo protagonista. E são perdas que transparecem ser irremediáveis, sabe? Não tem como voltar atrás. E realmente não tem. Porque esse gênero, ele fala, na verdade, de... você não tem como voltar para aquele momento. Aquele momento acabou. Fechou, interrompeu ali. O que eu vou contar a partir de agora é uma cura no sentido de você buscar outros caminhos tão bons quanto ou melhores. Então, a Livraria Moriarty é justamente uma história que conta exatamente isso. Eu vou ver o nome, porque já tem um tempinho que eu li. O nome é a Takako. Ela perde o emprego e também, além de perder o emprego, ela é digamos assim, traída pela pessoa que ela gostava, que saía por muitos anos, que é o chefe dela no emprego, e ela descobre que ela, na verdade, é a segunda, porque eles já têm um outro relacionamento, e com uma colega do trabalho. E aí ela sai do emprego, porque não tem condição de ficar. Tem a questão do amor aí, que é típico de um mundo que nós vivemos. Isso não é fora da realidade, tá, gente? Isso não é fora da realidade. Mas o interessante ela sai do emprego e não tem mais dinheiro para pagar a casa. Aí ela tem que... a mãe dela, ela liga para... Olha, por que você não vai falar com seu tio
o tio que ela gostava muito quando era criança e que se afastou porque o tio tem ideias revolucionárias, ideias sobre a vida que ela não interessava a ela. E então ela passa a morar e trabalhar na livraria Moisaki. E começa a ouvir do tio as histórias sobre resiliência, do tio como ele viveu depois da perda da mulher dele, da tia, da Takako, de entender o passar do tempo a partir de um outro relógio, um relógio de uma livraria que é mais um sebo. Então o tempo ali é completamente diferente, completamente alheio ao mundo corrido e veloz que é típico de Tóquio, típico da capital japonesa. Então foi muito legal ouvir, acho que foi umas 5 horas de audiobook, com a voz bem legal, bem calma, e contando a história, uma história de reviver. Ela realmente revive não o passado dela, mas um tempo de autora, de uma personagem dela mesmo, que ela tinha esquecido que existia. Então, essa foi a melhor obra, o melhor audiobook que eu presenciei, que eu interagi, que foi Os Meus Dias na Livraria Moisaki, do Santoshi Yazizawa. Ai, Davi, eu tô muito feliz, porque eu realmente acho esse gênero muito sua cara. Não somente pelo fato de estarmos falando de autoria asiática, talvez mais voltada, não sei se existe uma divisão mais igualitária entre Japão, Coreia, então talvez seja muito mais japonês do que coreano, né? Então acho que dá para dizer que é uma coisa mais realmente de majoritariamente japonesa. Não só por isso, mas eu acho que pelo clima, né, pela atmosfera, porque eu acho que você é uma pessoa que gosta de slice of life, por exemplo. Então eu acho que esse tipo de livro tem uma abordagem da vida que eu acho que é uma abordagem que você gostaria, e eu não estava errado. Que bom. Compre audiobooks para mim. Não precisa, tá? Já tem Audible. Cara, tô muito feliz, sério mesmo, muito feliz. Há muito tempo que eu não assisto um Slice of Life. Inclusive, estão precisando lançar mais Slice of Life. O problema é isso. Eles parar um pouquinho, sabe aquela coisa despretensiosa. Então, por isso que eu até escolhi o audiobook. Mas e você? Conte-me. Davi, eu tenho 3 menções. Não consegui escolher uma. E você vai entender, acho que são válidas as menções. 2 livros são da mesma autora. Uma autora brasileira chamada Carla Madeira. E a escrita dela é uma escrita muito visceral, e é uma escrita que você não tem como passar incólume por ela. Você não tem como ler e ficar indiferente. Você vai reagir de alguma forma. E aí eu li, ela tem 3 livros lançados, e eu li 2. Foi Véspera e Tudo é Rio. E o que eu acho mais engraçado é que é impressionante como ela consegue fazer isso, mas a escrita dela é uma escrita é uma escrita muito que se molda ao contexto. Então, por exemplo, em Tudo é Rio, eu sinto a escrita como rio. É fluido, suave, entendi. Vai te levando, você vai indo, você não vai pensar. Você pensa, reflete, é uma coisa realmente mais de pensar, refletir. Eu não me senti afetada no sentido de mas eu me senti afetada numa coisa mais introspectiva, de ficar pensando e refletindo e meio que repensando as minhas próprias opiniões, né? Então era uma leitura realmente como a água, sabe? Como se fosse um rio. Eu acho isso muito interessante. Véspera já apresenta uma leitura que, para o contexto da história, é uma escrita mais tensa. Entendi. Então não é uma escrita que você vai ser levado de forma serena e suave ao longo da narrativa. Você vai levando aquilo ali de um modo muito tenso, muito desesperador. Você vai, tipo assim, a cada página você fica, meu Deus, e agora? O que vai acontecer? E eu acho que, mais especificamente por conta de Véspera, eu acho que Carla Madeira, ela merece a cadeia.
Porque você lê aquele livro e você fica assim, meu Deus do céu. Eu realmente, quando terminei de ler, fiquei assim, eu vou fazer o que da minha vida agora? Que eu acabei de ler esse livro. E é uma leitura, é uma escrita muito boa dela, que você engata. Você pode não gostar da história, você pode não gostar dos desdobramentos, mas não tem como você ler e ficar empacado. Eu sinto que é um livro que você só vai. Ou você vai tenso ou você vai sereno, mas você vai. Não tem como você não ir. Esses são os melhores livros. E assim, Davi, se tiver audiolivro de Carla Madeira, eu recomendo. Especialmente esses dois que foram os que eu li. Eu acho que te prende. Eu acho que eu marcava, porque como eu li no Kindle, né, eu marcava muitas coisas em Tudo é Rio. Eu acho que ela fazia umas analogias, muito pequena tem isso, né? Ela fazia muitas analogias referentes à água e ao rio. E eu adorava, eu achava isso lindo. E os personagens que ela apresenta são personagens que você se importa, ou então que você odeia, mas que você não consegue sair indiferente aos personagens. Então, eu acho que é uma leitura que eu acho que vale o hype que teve, né? Teve um hype, e me deixou curiosa, eu decidi investir, e eu não me arrependi. Eu não me arrependi. E foi quase que um após o outro, assim, porque eu tentei engatar o terceiro, mas eu já não consegui, porque o segundo que eu li, que foi Véspera, foi um que ele foi brutal para mim. Então, eu meio que queria me desvencilhar desse universo, não ficar tanto nele, porque eu saí bastante impactada de Véspera. E eu não sou a primeira pessoa a falar que ela merecia cadeia por ter escrito esse livro, né? Mas é uma leitura boa, assim, uma leitura que você fica assim, eu não acredito que ela fez isso, não. Não acredito. Livros bons são assim. Livros bons são assim. São assim. Você não consegue. Tipo, eu vejo que uma leitura é boa para mim quando eu não consigo me desgarrar. Então, das duas, uma. Eu não consigo partir para uma próxima leitura e eu não leio mais nada. Ou então eu quero ler alguma coisa exatamente igual e não encontro e releio aquilo ali que eu estava lendo. Eu vejo que a leitura me impactou, ficou comigo, quando eu me sinto dessas duas coisas. Quando você se sente abraçada pela obra. Né? É isso. Às vezes o abraço é um abraço de cobra. De urso? Ah, tá, de cobra. De cobra. Pior? Pior do que o abraço de curso. Pior. E a segunda menção, que eu juntei essas duas de um livro só, porque eu queria falar da Carla Madeira, foi A Rainha Negra. Que é um livro que é uma releitura de Carrie, e que eu achei muito interessante, porque, como o nome diz, já coloca uma camada racial na história, que eu acho que enriquece ainda mais o universo. A história. Ficou muito bom. Eu acho que eu preciso mencionar, porque eu acho que tem muitas histórias que, quando a gente adiciona o viés racial, a história ela ganha um peso, uma conexão muito maior, né? Eu acho que a mensagem da história ela fica muito mais palpável, né? E é muito mais contundente. Então, é assim com a Rainha Negra, e só para mencionar, eu acho que é assim com o Wicked também. Eu acho que ter uma co-protagonista interpretada por uma mulher negra e queer, né, uma mulher negra e fazendo parte da comunidade LGBT, eu acho que enriquece muito a história, que adiciona uma camada a mais. E o nível de identificação ali fica muito mais estreito, muito mais forte. Então, eu acho que Rainha Negra fez isso com Carrie. Eu acho que o bullying, o abuso, tudo que a gente sente em relação a Carrie se intensifica porque a protagonista ela é uma adolescente negra. Então, eu acho que é um livro que, sinceramente, merece essa menção de uma das melhores leituras que eu tive nesse 2024. Que bom que você colocou melhores leituras em 2024. Porque a próxima categoria é queria desaprender a ler. Ou seja, a pior leitura. E da minha... Diga. É o título. Que o outro é quase um universo, né? Esse aqui é só literalmente 4 palavras. Olha, eu não tenho. Sabe o que sincero? Assim, leitura literária não tem.
porque eu escolhi a dedo os meus audiobooks. Escolhi a dedo. Sobre quadrinhos, também não. Sinceramente, os quadrinhos eu também escolhi a dedo. Os mangás que eu li também escolhi a dedo. Né? Eu acho que eu sou uma pessoa que permite a minha... até as pessoas podem até achar que pessoa prepotente. Não, mas tantos anos lendo essas obras, eu acabo já tendo uma noção, pô, isso aqui presta, isso aqui não presta, eu não vou nem arriscar meu tempo, né? Então, eu acabo sendo muito seletivo nas minhas escolhas. Então, leitura literária, não tive nenhuma. Agora, leitura profissional, acadêmica, nossa, a gente lê um monte de barbaridade o tempo todo. Então, infelizmente, isso acontece. Mas no sentido de obras literárias, eu fui certeiro nas minhas escolhas. Fico muito feliz que tudo que eu li esse ano valeu a cada minuto, cada segundo usado. Isso é bom, até porque você não tem esse tempo, né? Você já não tem tempo para ler. Então, se você for direcionar esse tempo para algo que não vai valer a pena, é complicado. Exatamente. E você? Eu tive duas, mas assim, foi uma leitura ruim para mim por conta da minha expectativa. Aí foi meia culpa, eu preciso considerar. E o outro foi uma leitura ruim. Para você ter uma ideia, eu não passei do primeiro capítulo. Porque nossa, não passar do primeiro capítulo. Não é porque a história é ruim, mas tem algo na condução da história que eu não gosto e que me incomoda. Então, o primeiro livro que foi uma expectativa minha é um livro chamado Um Verão Revelador. E aí a história fala sobre a protagonista, ela é mulher gorda, ela é uma ativista da causa do movimento gordo. E aí ela tem uma amiga que decide convidar ela para ser madrinha do casamento. Uma ex-amiga. E eu estava esperando uma leitura que fosse, que a narrativa ela fosse se envolver mais nesse tipo de drama da vida, fim de amizade, como é que a gente sobrevive, coisa do tipo. Porque era o que eu estava precisando no momento. E a sinopse me captou por isso. Só que a história enveredou para um suspense. Quando enveredou para um suspense, eu fiz assim, poxa... Tem nada a ver. Não era isso que eu queria. Tá parecendo quando o telefone toca. Acho que a gente vai precisar fazer um vídeo, uma live. Uma live, eu já falei. Finais decepcionantes. Já falei na live segunda. Já falei na live segunda. Os finais decepcionantes das séries. E aí, tipo assim, o suspense não era ruim, a narrativa não era ruim, a construção, nada disso era ruim, mas minha expectativa, e quando eu vi que não ia pelo caminho que eu queria que fosse, eu realmente fiquei assim, eu murchei, tanto é que para ler o livro foi difícil, né? Para continuar lendo, mas eu terminei. O segundo eu nem terminei, porque é um livro de fantasia, mas que tem uma condução narrativa que eu não gosto, que é o seguinte. Eu acho que livro de fantasia nenhum tem que parar a narrativa para me explicar tintim por tintim do universo que estamos sendo inseridos. Para mim é fácil. Não, eu não gosto que tenha sumário, eu não gosto que tenha guia, não acho interessante. Eu acho legal a gente lendo a história. Quer uma analogia? Esquadrão Suicida, o primeiro. Que os 5 primeiros minutos aparece a Arlequina, Deadshot, e aí aparece uma lista, um quadro, 20 e tantos anos, não sei o que, habilidades, não sei o que. E se chama preguiça. Eu não gosto, eu acho, e realmente é preguiçoso, porque é como se você dissesse assim, eu não quero explicar meu universo gradualmente para que você consiga emergir nele, né, passo a passo. Eu quero jogar tudo na sua cara. Eu não gosto disso.
Mas eu também não gosto quando você está contando a história daquele universo como se eu já soubesse. Então, para mim, são dois extremos horrorosos. E para mim foi o que esse livro no início fez. Será que o livro ia explicar depois, Santiago? Talvez, mas até lá eu abandonei. E é Filha dos Ossos. Então foi falando de coisas, de magias e disso, e de criaturas que tem naquele mundo. E eu, tipo assim, mas o que é isso? Eu quero entender o que é isso. E aí a narrativa foi conduzindo. E eu, tipo assim, o que é isso? Quando é que eu vou ter explicação do que é isso? Então me incomodou muito, porque isso é algo que não é, talvez não seja só desse livro, talvez seja de outros. E eu acho que não é interessante conduzir a narrativa dessa forma. Eu acho que existe um meio termo que você pode ir falando sobre as coisas desse mundo, né? Mas com você imerso nele, mas você também explicando, mas também não de forma palestra, né? Tipo assim, então, o nome desse universo é no X. É a pior coisa, essa descrição, essa forma descritiva é a pior coisa que existe. Você quer um exemplo? Anime faz muito disso. Ele apresenta as coisas que poderiam estar sendo contadas ao longo da história. A Netflix teve um comentário essa semana que está pedindo para os diretores roteiristas construir histórias onde os atores apresentam o que está acontecendo em tela. Sabe, tipo Cavaleiro Zodíaco? O mundo explodiu. Seiya, o mundo explodiu. Shiryu, o mundo explodiu. É isso, entendeu? Repete 15 vezes para a pessoa internalizar que o mundo explodiu. Isso. Então, realmente eu também não curto isso, não. É muito chato, porque eu acho que quebra. Eu acho que as duas formas de condução são horríveis, porque uma vai te arrastando naquele universo, você sem saber de nada, e a outra vai quebrando a narrativa para te explicar as coisas, e você não consegue estar na narrativa, porque a narrativa está sendo explicada para você. Ou seja, você não consegue imergir na história. Isso. Você só fica na descrição da história, não na imersão. É péssimo. Que péssimo, porque eu acho que ler um livro e ter essa sensação é a pior que pode ser, porque parece que você está lendo um dicionário. É a pior coisa que você pode ser. É a pior coisa que pode ser. É que tem alguns livros que de fato tem um dicionário, tipo assim, tal coisa é tal coisa. Eu já li um livro assim, não vai dar certo esse livro. Não, o dicionário, o livro de literatura como dicionário é complicado. Mas você sabe o que é ainda mais complicado? Quando você tá jogando um jogo e quase perde sua amizade. Isso aconteceu poucas vezes com a gente, vamos dizer o contrário. Quase perdi amizades, mas foi ótimo. O melhor jogo de tabuleiro, cartas, etc. esse ano. Nós gostamos muito de jogar jogos de tabuleiro. Deixa eu pontuar uma coisa. Ali no meados da década de 10, né? Olha, a gente já pode fazer isso, no meados da década de 10, em 2015, 2016, eu tinha muitos jogos analógicos, muitos. Eu comprei de uma forma vertiginosa. E depois percebi que não tinha toda hora. Vocês estavam aqui comigo para jogar, e aqui em casa também lá jogava muito, enfim. Então eu comecei a doar e vender, mas eu fiquei com alguns pontuais. E eu preferi ficar com jogos jogos de treta, ou seja, jogos que causam discórdia no grupo. Porque eu acho mais divertido, porque você tira sarro do coleguinha, as coleguinhas tiram sarro de você, coisas do tipo. Então tem 2 jogos aqui que eu coloquei, que é o Walk the Plank. O Walk the Plank é o jogo onde você tem de tabuleiro, onde você tem piratas, onde você tem que empurrar os seus amiguinhos da prancha e ser o último a ficar vivo dentro do barco. Então a história é essa, tem cartas, tem raciocínio, tem brincadeiras onde você pode levar o seu coleguinha e ir junto. Então tem vários plots ali que você pode fazer, um joguinho pequenininho, um pocket, não é um pocket, mas é um jogo mini, né? A caixinha menor. E ele é muito bom, ele é muito divertido e ele causa essa discórdia mesmo. E ainda tem a forma de voltar como fantasma para atrapalhar ainda os amiguinhos.
Que é a minha forma preferida. Que Exatamente. eu quero ser jogada da prancha, porque eu quero ser esse voltar com o fantasma. Ela não quer ganhar, só quer voltar com o fantasma. É o primeiro jogo que eu não quero ganhar, não quero cumprir missão, eu só quero... E aí... E o outro jogo que não é para causar discórdia, mas causa, que é o Ticket Ride. O Ticket Ride, gente... Você quer falar por que causa discórdia, Davi? Óbvio que eu vou falar. Ele não é para causar discórdia, porque a história é o seguinte: Ticket Ride tem mapas de vários lugares. O nosso mapa é o mapa da Europa, grande, imenso. E aí a ideia é que temos as cartas no início e vamos montando lá o nosso trilho, dentro do trilho, né, com os vagões de trem. E para você cumprir as rotas, são 2 que a gente começa, depois se a gente cumprir a gente pode pegar mais. Quem conseguir mais, aí tem várias formas de pontuar, rota maior, o maior número de locomotivas que foram colocadas, tem várias formas. Só que normalmente o Ticket Ride é, você faz a sua rota, eu faço a minha rota e fica nisso. Só que não. Eu, Ana, Santiago, Fábio, que é um outro colega nosso, nós queremos boicotar a rota do outro, ou seja, impedir que a rota avance. Então a gente bloqueia a rota. Porque eu quero só cumprir, eu só quero, meu Deus, cumprir a minha rota. Vou dar um exemplo: Salvador, Rio de Janeiro. E aí, Santiago só falta uma locomotiva para chegar no Rio de Janeiro. Eu vou lá e ponho uma locomotiva, mesmo que eu não ganhe nada, mas eu bloqueio a rota dela. Aí ela precisa dar a volta toda. Às vezes não tem mais locomotiva, às vezes não tem mais tempo, ela perde. Então, o Ticket Ride não é um jogo para acabar com as amizades, mas no nosso caso, ela provoca isso sim. Claro que vocês transformaram o jogo em que cada um cumprir a missão para, tipo assim, vamos atrapalhar a missão do coleguinha. Não, é bom isso. Não, parece que eu sou a única pessoa no jogo que quero cumprir a missão. E ela não quer jogar por conta disso. É triste isso. É muito triste. Claro, vocês se comprometem em estragar minha vida e eu só quero, meu Deus, fazer minha linha de trem. E seu jogo qual é? Também é o Ticket Ride? Ou é o Uno? É o... Viu? É o Uno. O Uno, entre 10 de 11 listas, o Uno é o jogo que quer causar discórdia. É inacreditável. Não como, gente. 1 mais 4 deve ter causado cisões nos grupos de amigos. É porque você não viu que eu comprei, que eu tô guardando para quando a gente se encontrar a próxima vez. Sabe, porque você sabe que vai perder. É o Uno Wild. É o Uno Wild. É aquele que só tem carta especial, só pra acabar com o coleguinha. Gente, não vai dar certo isso. Meu pai. Mas esse eu quero jogar. Esse eu quero jogar. Bom, tem mais 2 categorias. A categoria quase quebrei a tela do computador, celular e TV, mas curti bastante, que é o melhor jogo virtual. Nossa, esse ano foi um ano muito difícil no sentido de ter tempo para jogar. Como eu falei em live já, eu abdiquei muito de jogar jogos longos. São raros jogos que eu... Por exemplo, hoje eu tô rejogando Ghost of Tsushima aos poucos, porque eu gosto e eu já zerei. Então é uma outra questão, né? Mas eu não tenho tempo, eu não tenho mais paciência. Eu já quero terminar logo. Então esse foi um ano de um retorno. Com exceção de um jogo, que eu vou citar qual é, que é o Shenmue Saga Hellblade 2. Por quê? Porque o jogo é curto e porque o jogo tem uma narrativa absurda. É um jogo narrativo. Então o jogo ele é uma narrativa e ele vai avançando pela narrativa, pela história. Você apenas é um condutor e tá lá apenas para correr para um lado, para pegar uma coisa aqui e acolá, fazer algumas ações, mas a narrativa. E além disso, ele tem algumas coisas curiosas. Por exemplo, você avança no jogo quando, por um lado, é literalmente isso. Você está usando um fone de ouvido. O lado direito está te dizendo para você ir para um caminho e o lado esquerdo está dizendo para você ir para outro caminho. São as vozes da mente dela. E assim, realmente os 2 caminhos levam para caminhos distintos. Mas são caminhos que têm desafios totalmente distintos também. Então tem uma outra pegada, é uma outra abordagem.
bem diferente. E aí tem o outro que é o MOBA, os jogos MOBA, que são jogos competitivos. Por exemplo, eu jogava muito League of Legends. E aí foi um ano onde eu joguei muito Pokémon Night, joguei muito e ainda jogo bastante, que é o Heroes Honor of the Kings. Voltei a jogar CS um pouquinho, né, Counter-Strike. Joguei um pouquinho de COD, porque são jogos que você liga, joga 1 hora e depois desliga e diz adeus. Entendeu? Você volta lá quando você quiser, porque é competitivo. E eu voltei a jogar competitivo porque eu voltei a ter esse... Sabe aquele negócio? Eu quero me tornar um Messi Pokémon. Eu quero chegar ao nível diamante. Não porque isso seja uma obrigação, mas porque na vida você chega no momento que você quer um desafio. E as histórias não me dão desafio. As histórias são contadas e acabou. Mas esses jogos me dão um desafio que me dão um boost, né? Me dão um boost, me dão uma gasolina a mais para eu querer jogar. Eu queria ser estimulada assim por jogos, porque eu não sou muito gamer. E eu fiz um certo... Não foi malabarismo que eu fiz, não, para poder preencher essa categoria. Não foi malabarismo porque vale ali o de tela do celular. Mas eu queria ter isso dos jogos, do desafio. Eu não sei. Eu realmente... Eu me interesso por esses das narrativas. Tanto é que eu acho que teve um jogo que você jogou há muito tempo, quando eu estava na sua casa, que eu estava mais interessada na narrativa, no contexto do jogo, do que no jogo em si. Qual foi? Não lembro qual foi. Eu não lembro qual foi. Não foi Assassin's Creed, não. Acho que foi. Foi The Last Rain? Não me lembro. Apesar de que o contexto também de Assassin's Creed é um contexto que eu acho interessante também. Mas tem jogos que eu fico interessada mais no contexto do que no jogo em si. É o Deadly Gun, que tinha uma história de um pistoleiro que era traído, mas a gameplay não era o que importava. O que importava é literalmente a história que está sendo contada. É isso aí. É um excelente jogo. Eu acho interessante, mas sim, tem a necessidade de ser instigado. Porque eu acho que as histórias, você está muito ali. Mas sim, não tem para você instigar. A não ser que seja, sei lá, você resolvendo um crime. Talvez. Quem sabe a gente, eu não vou te convidar. Eu vou te convidar para a gente jogar alguns jogos narrativos, para a gente zerar o jogo narrativo e você me ajudar nas decisões narrativas do jogo. Eu acho legal. Eu acho que vai ser legal que vai emergir disso, né? Da gente discutindo as decisões. Exatamente. Os jogos são curtinhos, realmente 1h30, 1h40, então cabe uma live tranquilamente. Né? Bom, e a última categoria? Como assim? A última categoria depois dessa? E a próxima categoria? É o quê? Sou meu orgulhinho, essa é a categoria. O que é Sou meu orgulhinho? Algo que fizemos que foi um avanço, uma conquista que nos fez ter orgulho de nós por conseguir fazer. Essa é bem rápida. Eu tive um período de folga de mais de 5 dias. Tá. Eu acho isso louvável. Vamos lá, asterisco. Não é, só para vocês terem ideia, não é culpa de nenhum dos meus empregadores. Nenhum deles. Não foi culpa de nenhum dos meus empregadores. Não foi dos meus empregadores. Acho que a culpa foi mais minha por eu não ter percebido que eu tinha que tirar esse período, sabe? Os últimos 2, o último que eu tive, me deu essa oportunidade, mas eu não me dei férias porque tinha uma outra coisa, que é a pós-graduação, o doutorado que eu estava fazendo. Dessa vez, eu disse assim, dane-se, eu vou parar. Então, do dia 20 até o dia 1º de janeiro, nada, zero coisa, não fiz nada de trabalho. Então, isso é um orgulho que eu tenho, porque foi a primeira vez em muitos anos. Gente, são muitos anos mesmo, são uns 6, 7 anos. E eu repito, não foi culpa dos meus empregadores, foi culpa minha, porque eu sempre preferia fazer sempre alguma coisa a mais, mesmo que todo mundo dissesse, para que você está fazendo isso agora? Pá! Mas não, eu sempre queria fazer algo a mais. Então isso é uma mudança, uma escolha totalmente que eu tenho total orgulho de mim nesse último ano. E seu? Não,
Isso eu acho um feito muito grande, porque desde que eu conheço o Davi sempre foi uma pessoa muito ativa. E com uma dificuldade muito grande de se desgarrar desse modo ativo, né? E isso causava muitos prejuízos, né? Mental, psicológico, saúde física. Então, acho que ver você chegar a um ponto de dizer assim, eu preciso desse tempo para mim, para descansar, eu acho que é algo realmente muito louvável, porque acompanhar você não parando nunca, independente do que acontecia, e você próprio dizer para você mesmo, não é ninguém dizendo isso, você passando por alguma coisa e você concluindo a partir do que alguém falou. Não, foi você mesmo dizendo para si mesmo, não tem como. Isso aqui, não, essa esquina aqui de workaholic não me pertence mais. Foi? E parando, eu acho que é realmente algo digno de palmas mesmo. Sabe? Eu tô aqui, gente, fazendo vídeo, gravando live. Já é uma conquista. Já é uma conquista. Eu acho que também, eu acho que eu vou adicionar até mais. Eu acho que no momento que você disse assim, olha, eu vou parar de me envolver com isso aqui, do Paideia, porque eu preciso que o meu tempo livre seja meu, seja para eu fazer as minhas coisas. Foi uma coisa também muito importante e eu quero muito que seja concretizado em 2025. Está, minha filha. Os dias que amanhã eu acredito que tem uma gravação, né? Não tem gravação, né? Tem gravação amanhã e eu não estarei, né? Não tem gravação. Esse recuo, assim, acho que é importante. E você? Davi, meu orgulhinho foi ter chegado ao final de 2024 bem. Porque mesmo em meio a todos os intempéries. Não, Davi, 2024 foi um ano muito custoso para mim emocionalmente. Minha mente, eu acho que foi uma coisa que eu escrevi, né? Minha mente nunca foi tão minha inimiga quanto no ano de 2024. E eu consegui sair de 2024 me sentindo relativamente bem, para mim foi o meu orgulho, né? O orgulho aqui do PIS, né? E o meu orgulho também, porque eu poderia sair de 2024 de uma maneira assim, só me arrastando, mas não foi isso que aconteceu. Eu saí relativamente bem, considerando tudo, e eu acho que eu fiquei muito feliz, assim, com... Parabéns mesmo. De verdade. Eu fico muito feliz mesmo, porque eu sei, vocês não vão saber, nunca saberão, mas eu sei das coisas e parte delas. E realmente, a gente terminar um ano com todas essas adversidades que você teve, que você vivenciou, e é louvável também, né? Porque mostra que a gente não está mais no momento de resistência, mas a gente está no momento de buscar resiliência, né? E procurem aí, gente, a diferença de resistência e resiliência, vocês vão entender. Mas tocando miúdos, é que resiliência é você voltar a um ponto adaptável, né? Você não resistir parado, mas você se mover, mas se adaptando àquela movimentação inevitável que aconteceu. Então, fico muito feliz também, porque eu sei que não é fácil, e que bom que você conseguiu passar e está aqui com outras coisas em mente, né? Que seja um ano de muitos orgulhinhos. Sim, pra gente chegar lá no final de 2025 no Paideia Awards e a gente falar assim... Esse ano foi orgulhinho ponto 2. Ó, Santiago, as próximas categorias, vamos combinar de passar assim na velocidade da luz, só para que a gente possa registrar. Gente, acabou aqui as categorias a Vera. Vamos para as categorias perturbação, né? Temos, pra gente terminar da melhor forma. Temos a categoria melhor piada recorrente no Paideia Geek. Marvel. Com toda certeza foi a Marvel. Eu errei? Lógico, foi a Marvel. A Marvel foi a Marvel.
todos os episódios lá no podcast ainda e depois no videocast, a grande maioria a gente sempre fala da Marvel. Eu estou com a camisa da Marvel para vocês verem isso. A Marvel é o símbolo maior de que a gente não aguenta determinadas coisas recorrentes. E aí é justamente isso. A Marvel foi a piada recorrente no Paideia. Não é isso? Exatamente isso. Categoria tema livre que mais gostei de conversar sobre. Tema de live que mais gostei de conversar sobre. Agatha, disparado. Agatha, disparado, porque a Agatha, ela trouxe pra gente um reencontro. Um reencontro seu com séries, reencontro seu por você devorar séries, e um reencontro meu com o universo da Marvel, que há muito tempo eu tava descrente. E é Agatha também a sua categoria? Vamos lá. Melhor roteirista do Paideia Geek, Santiago, obviamente, porque ela é a única que faz roteiro. Eu farei um roteiro para a próxima live, eu já estou preocupado com o roteiro que eu irei fazer. Já estou preocupado. E melhor editor e gameplay do PG, Paideia, o Davi, por quê? Porque ele é o único que edita aqui, e o único que joga. Exatamente. Mais ou menos, tanto que eu coloquei gameplay mais ou menos. Né? É melhor, porque se eu não jogo e você joga, você já é melhor. E a categoria melhor público de lives? Olha, eu gostei das lives dos games, principalmente Pokémon Night. Eles são bem movimentados. Jogue com aqui, jogue com a lá, foi bem legal. Tivemos o Alex, tivemos a Ana, que acompanhou várias lives. Mas o Omar teve todas as lives. O Omar esteve em quase todas as lives. A Ana e o Alex e o Omar é o trio Parada Dura, que estão lá comentando, estão lá presentes no primeiro, né, a parte 1 do Paideia Awards. A Ana ficou comentando com o Omar, então foi muito divertido. Então vocês três, para mim, representam o melhor público do Paideia, minha diversão à parte, quando vocês três estão lá comentando. Tem o Lucas, que eu queria falar também, que assiste todos os nossos vídeos. Tem o Pedro, que às vezes aparece para ver também. Então, mas eu queria falar desses três que estão mais presentes, né, ao longo das lives. Acertei, Santiago, também? Eu acho que eu ia dizer que o melhor público é o nosso público, os Paideia Geekers, né? Eu acho que vale a gente fazer menções, mas toda e qualquer pessoa que já parou para assistir a gente, que gostou e decidiu ficar, comentando ou não comentando, seja aqui na live, seja depois de assistir os vídeos, toda e qualquer pessoa que decidiu tirar um tempinho para a gente e que curtiu e que continuou, vocês fazem parte do melhor público de lives que a gente poderia. Maravilha. Essa mensagem foi boa para terminar, porque realmente a gente tem 76 inscritos, é muito pouquinho ainda, mas são 76 pessoas que estão curtindo, são 76 pessoas que não são só amigos, familiares, são pessoas que foram, acessaram, gostaram e que estão lá vendo uma ou outra na sua timeline um vídeo sobre o que a gente está falando. Isso é bem legal. Isso é de verdade, ter 30 pessoas que assistiam, 30 pessoas que pararam para ouvir 1 hora, ler, assistir 2 horas de live da gente. Nossa, não é qualquer coisa, né? E a gente fala, né? A gente fala. Santiago, Paideia Geekers, terminamos aqui a parte 2 do Paideia Awards. No final de 2025 temos uma nova edição, e aí temos tentar fazer uma mashup dessas duas partes da premiação e trazer outras. E o importante é a gente se divertir, como a gente se divertiu fazendo essas listas e fazendo uma retrospectiva de nosso ano, né? Tanto no ambiente geek como no nosso ambiente pessoal e de interação com o mundo, né? Porque as redes sociais, o YouTube é um braço do mundo, mas ele não é o mundo, ele é parte dele. Então a gente dialogar com outras partes são sempre importantes, e dialogar com Voz MC também, como sempre, é super mega importante para mim. Então, beijo Paideia Geeks, beijo Santiago, e a gente se vê no próximo Paideia Awards, no final de 2025.
Com certeza. Beijo, Davi. Beijo para Geeks. Obrigado, Davi, por esse 2024 que a gente rendeu. A gente rendeu aqui. Duas partes. Uma live de 3 horas, um vídeo de 1 hora. E a gente se divertiu. Isso é a essência do Paideia, que a gente continue assim ao longo dos 2025 até o final. Amém. Paideia Amém. Beijos. Bye.